Senhoras e senhores, estamos ao vivo na sua telinha ou nos seus ouvidos aí, seu agregador especial de podcast ou no YouTube. Fábio Otto Brosman, não é só você que tem nome importante, não. Estamos hoje aqui com uma pessoa muito especial, do qual eu tenho um carinho, uma honra muito grande. Dr. Fernando Hassi Nader. Você já sentiu o peso aí nos dois sobrenomes, né? Dois sobrenomes de famílias de médicos, tanto os Hassi quanto os Nader. E o Dr. Fernando não é diferente, o Dr. Fernando é médico, ficou 16 anos na pediatria. Pessoal, ele tem várias pós-graduações nas áreas de neurociência, psicologia infantil e desenvolvimento. Por que ele faz isso? Porque ele é um médico educador. A história dele muito linda, você vai conhecer aqui hoje, um médico que quis trabalhar na educação. Tem muitos professores que a gente te pergunta: o que você queria ser quando você fosse adulto? Eu queria ser médico, mas você virou professor. O Dr. Fernando provavelmente é o que queria ser professor e virou médico. Mas está aqui um médico educador. Senhoras e senhores, o Dr. Fernando Hassi Nader é fundador, diretor da Escola Interschool Brasil, da qual eu, Vitor Bruno, tive a honra e o prazer de ficar lá 11 anos quase. Sei de fato que é uma escola verdadeiramente bilíngue e tem valores sociais eternos. Dr. Fernando, muito obrigado por sentar nessa mesa e abrilhantar o nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço pelo convite. Espero estar à altura de vocês aqui para poder trazer um pouquinho mais de informação sobre educação, porque por mais que nós investimos na economia, né, no agronegócio, em todas as áreas, se nós esquecermos da educação, está tudo perdido, porque são os nossos filhos, né? São as novas gerações que vão vir para tomar conta do legado que nós estamos deixando. Então, outro dia, conversando num bate-papo com um psicólogo amigo nosso, Dr. Marcos Fleury, um abraço para ele, ele colocou assim: as crianças são o futuro do Brasil, né? As novas gerações é o futuro do país. Aí ele colocou que não. Que as crianças não são o futuro do país. Nós que somos os responsáveis pelo futuro delas, né? Que nós precisamos cuidar do futuro delas é aqui. Eu falei, exatamente. E olha a importância que a educação tem. E olha o momento que nós estamos vivendo. E essa observação eu faço questão de fazer. Nós estamos próximos de uma eleição presidencial que é histórica, né? Mas que, na verdade, já tem muita coisa errada acontecendo. Mas imagine que um ex-presidiário seja eleito presidente da República. O que você acha qual que é a mensagem que você está mandando para a população, para o povo brasileiro? E que se orgulhou quando tomou posse, que era o primeiro diploma dele da vida. Não, era o diploma de presidente, né? Você simplesmente destrói moralmente o país. Como que eu vou educar os nossos... Como nós vamos educar nossos filhos, as novas gerações, para que vocês sejam pessoas honradas, que vocês acordem cedo, valorizem o trabalho, sejam cumpridores de regras, façam as coisas da maneira correta para vocês construírem, né, um caminho e serem exemplo para os seus filhos. Como é que eu vou ensinar isso para uma criança? Sendo que o cargo mais alto da nação está sendo ocupado por uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias. Bandido, corrupto, condenado pela justiça. Moralmente acabou o país, então não é brincadeira. E a educação tem um peso muito sério nisso tudo, porque a partir do momento que você vê pessoas que ainda têm dúvidas em quem você vai votar, em qual opção é melhor para o país, é porque nossa educação realmente ela está sendo falha, ela está deixando a desejar, né? E isso me preocupa muito. Mas a gente está fazendo o que é possível. Eu acho que a educação ela precisa ser repensada, ser valorizada, porque realmente os resultados que nós estamos tendo hoje, quando nós somos avaliados a nível internacional, nas nossas provas, as nossas participações, o Brasil está sempre aquém, o Brasil está sempre entre os últimos, não faz diferença. Por quê? Nós somos menos, né? Você acha que os nossos filhos eles são menos inteligentes e menos capazes do que os americanos, os asiáticos ou os europeus? Vocês acham que nós damos menos amor para os nossos filhos do que os americanos, os asiáticos ou os europeus? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Então onde que está o problema? Qual a instituição que faz parte de nossas vidas sempre? A escola. Família e a escola. Se nós não olharmos com carinho para a educação, o nosso futuro está comprometido.
é uma leva de gente mal preparada. Hoje você tem estudos oficiais aí que mostram que 32% dos universitários são analfabetos funcionais. Cara, como é que um adolescente chega na universidade e não consegue entender o que ele lê? Não consegue interpretar o que ele lê? É assustador isso. Que modelo de educação é essa? Né? Onde está o erro? O erro está na base. Está lá no processo de alfabetização, tá no início, está no princípio. O governo investiu, os governos de esquerda investiram enormemente em educação, construíram N universidades. Pode construir N a 10ª potência. Se você não fizer a base, não adianta nada. O que eles fizeram foi recrutamento de militância. Porque se você tem gente mal preparada que está chegando, é fácil de você, né, envolver, é fácil de você construir, é fácil de você ideologizar. E é o que a gente vê aí. Hoje você vê uma leva absurda dentro das universidades que apoiam esses movimentos ideológicos, né, essa agenda ideológica. Existe uma situação que as pessoas não têm conhecimento, né? E quem coloca bem isso é o Peter Crift, do Boston College. É um filósofo cristão, e ele deixa claro que nós estamos... Quando você está em uma guerra e apenas um dos lados sabe que está em guerra, quem que você acha que vai vencer essa parada? Existe hoje, sim, a tentativa de implementação de uma agenda ideológica dentro da sociedade, mas não é só na nossa sociedade, é na sociedade global, é no mundo inteiro. Ideologia de gênero, revolução sexual da mulher, linguagem neutra, liberação das drogas, liberação de crimes pequenos, né? Delitos pequenos, infratores menores, não são delitos, tem que ter uma permissividade maior. As políticas, isso, né? Políticas de identidade, de políticas identitárias, divisão em classes, brancos, negros, mulheres, grupo LGBT, e essa bagunça incentivando um confronto com o outro. Polarizações. Poxa, as polarizações, nós somos cristãos, né? Jesus disse: ama teu próximo como a ti mesmo, ama como eu te amei, não faça para o outro o que você não quer para você. E é o princípio de tudo. Então eles estão colocando brancos contra negros, homens contra mulheres, héteros contra homos. Poxa, e no final nós somos irmãos contra irmãos, nós somos todos iguais, somos todos seres humanos. O que eles estão fazendo com a sociedade? Estão deteriorando o tecido social, estão rasgando o tecido social, e as pessoas não estão percebendo isso. Né? A gente precisa despertar para o que está acontecendo, porque se nós não despertarmos para isso, o futuro é incerto, é tenebroso. Foi esse grito interno, Fernandão, que te fez assim... Eu vou usar esse termo, distanciar da medicina, né? Que você não deixou de ser médico, obviamente. Você tem um consultório dentro da escola. Uhum. Eu vi com meus olhos você atendendo milhares de alunos, mas assim, você distanciar da medicina e ir para o lado da educação. Foi esse grito interno, essa vontade de fazer a diferença que fez você decidir empreender na área da educação. Como é que foi isso? Assim? Não, na verdade, assim, quando eu comecei a trabalhar, a medicina estava muito pouco valorizada, a pediatria, então, desvalorizada totalmente. Aí, quando você vai fazer conta no final do mês, cara, tem alguma coisa errada. Eu fiz um pequeno levantamento para eu poder construir o mesmo patrimônio que meu pai construiu, quanto tempo eu levaria? E eu fiquei assustado. Certo. Eu teria que viver 2 vidas e meia para fazer o mesmo patrimônio que meu pai, trabalhando do jeito que eu trabalhava no começo. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu vou precisar montar uma fonte de... Eu preciso ter uma fonte de renda secundária. Aí foi pensado na questão da escola. Foi, escola para criança a partir de 1 ano de idade não existia. Nós só tínhamos berçários. Não existia escolas para criança a partir de 1 ano. Eu falei, mas por que não tem escola para criança a partir de 1 ano? Porque quando você estuda o desenvolvimento da criança e as competências que a criança pode desenvolver, cara... Tá faltando alguma coisa no mercado. Beleza. Mas vamos começar então e ao mesmo tempo com um projeto bilíngue. E a briga, né? Porque você vai confundir a cabeça dos meninos, porque você vai deixar os meninos doidos.
E isso, assim, quando nós começamos 30 anos atrás, foi um enfrentamento, mas os resultados aconteciam. Hoje a maioria das escolas falam que são bilíngues, mas qual que é a grande vantagem da criança bilíngue que os estudos mostram hoje? A maioria das pessoas não tem ideia. Mas a criança, o aluno bilíngue, ele tem melhores resultados acadêmicos do que a criança monolíngue. Ele exercita mais as funções executivas do córtex pré-frontal, que é essa área da frente do cérebro nosso. São funções que têm o controle, né, das nossas vidas, né? Vamos colocar assim. E essas funções, elas são treinadas desde o nascimento até a vida adulta. A questão da atenção, a questão da memória, a questão da flexibilidade cognitiva, da regulação emocional, do controle inibitório, do planejamento, da metacognição. Então, assim, são habilidades que a criança bilíngue consegue exercitar mais do que a criança monolíngue. Então, a criança bilíngue, ela consegue ir além do que a criança monolíngue, fora o leque cultural que ela desenvolve, né? Então, assim, são vantagens que vão fazer com que ela chegue mais longe, né, na vida profissional dela, desde que ela deseje. Então, uma das funções da escola é exatamente essa, é você criar as condições que os meninos possam ter para se desenvolver. Eles têm que desenvolver autonomia, eles têm que se perceberem capazes de executar as suas tarefas, as suas atividades. Eles precisam se perceber autônomos, mas ao mesmo tempo eles precisam se perceber em sociedade. Eu convivo com pessoas, eu preciso respeitar regras e eu preciso agir em parceria. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Então, isso tudo é construído dentro da escola. A autoestima, é igual eu coloco. Como é que você constrói, né, em termos de valores, regras, disciplina, respeito, lidar com a frustração, planejamento, estratégia, desempenho, força de vontade de querer ganhar, de querer fazer a diferença? Como é que você trabalha isso dentro de uma aula de português, matemática, história e geografia? Você pode dar exemplos de pessoas que viveram, que tiveram comportamentos. Mas como é que você desenvolve isso na criança? Então, assim, são ferramentas que você passa a usar com as atividades extracurriculares e que você enriquece o projeto. A função da escola não é só o português, matemática, história e geografia, porque isso daí qualquer um faz, você faz dentro de casa, você tem um homeschooling, você pode fazer isso dentro de casa. A função maior da escola é você desenvolver com a criança a cognição social, ela aprender a se relacionar, ela aprender a conviver, ela aprender a perceber quem são as pessoas, como que as pessoas agem, essa conexão que elas fazem, que elas precisam fazer, ela precisa olhar no rosto, ela precisa perceber o estado de humor da outra pessoa, para ela perceber como que ela se sente, como que ela faz o outro se sentir. E nessas trocas você vai se construindo ao longo dos dias, dos meses e dos anos. É por isso que o homeschooling é tão polêmico, doutor Fernando. Assim, é uma proposta interessante. Sim. Porém, ela deixa essas lacunas, é isso mesmo? Assim? Exatamente. O homeschooling é assim, se eu não tenho opções, se não existem opções de escolas onde você tem a segurança que o conteúdo que está sendo trabalhado é bacana, ele comunica com a família, porque a escola, como eu coloco, é a segunda casa da criança. Se é a segunda casa da criança, tem que ter os mesmos valores, tem que ter os mesmos princípios, tem que falar a mesma linguagem, né? Agora, se eu não tenho essa escola no mercado, se hoje existe a tentativa de implementação de uma agenda ideológica e essas escolas tentam fazer isso, e eu não quero que meu filho frequente esse tipo de ambiente. Então eu prefiro deixar meu filho dentro de casa, só que eu corro esse risco. O que muita gente está fazendo? Condomínios estão se organizando em grupos, juntando os meninos e contratando um professor para falar. Isso não é homeschooling, eles estão fazendo uma escola improvisada. Né? Porque o homeschooling é você levar para dentro da sua casa e você dar aula para o seu filho, você monitorar, acompanhar seu filho. E é tão complicado isso, para você ter uma ideia. Nós fazemos reuniões com os pais. Tem pai que não consegue acompanhar o filho, porque ele não tem paciência para ensinar o filho no acompanhamento da tarefa. Se o pai não consegue acompanhar a tarefa de casa, imagine acompanhar o conteúdo acadêmico, né, escolar todo.
Como é que vai ser essa relação? Como é que vai ser esse vínculo que está sendo construído? Isso é péssimo para a criança. Outra coisa, muitos pais hoje não têm capacidade de fazer essa assessoria. Às vezes tem boa vontade, mas não tem a bagagem, não tem a competência para trabalhar com a criança. Então você tem isso tudo, porque nós não vivemos num país... Existe um estudo feito pelo grupo, pela instituição Paulo Montenegro. Eles fizeram um levantamento e foi constatado que apenas 12% da população brasileira, 12%, é plenamente alfabetizada, consegue separar uma narrativa de um fato. 12%. 12%. Uou, muito baixo. 88%, desses 88%, 60% são analfabetos. 20% são analfabetos e 68% são analfabetos funcionais. Cara, é assustador isso. Mas eu vi há uns anos atrás assim, uma entrevista acho que foi na Interativa, de um dono de escola falando assim que Goiânia dividiu, que ele via muito claro assim, Goiânia dividiu entre as escolas que quer formar a pessoa assim socialmente e as escolas que são fábricas de passar em vestibular, que ela não quer, só quer que a pessoa decore para passar num vestibular. Virou uma maquininha. Né? Na verdade é assim. O que você tem hoje na praça, né? Como eu estava colocando. Você vê muito hoje propaganda. Escola isso, escola modelo esse de educação, modelo aquele de educação, modelo X de educação. E é o que eu falo, mas modelo A, B ou C não interessa. 2 mais 2 são 4 em qualquer lugar do mundo. E hoje a melhor abordagem que tem dentro da educação ela é fundamentada na psicologia e na neurociência. Então já mata essa conversa. Outras escolas você vê muito a questão da erotização precoce, dessa questão da diversidade, da ideologia que vem sendo trabalhada, e eles fazem proselitismo, né? Eles querem trazer esses jovens para dentro desses movimentos sociais para se fortalecerem. É a militância que está sendo construída desde a base, né? Então você, em vez de formar, você deforma, porque do nascimento em diante o nosso cérebro é extremamente plástico e essa plasticidade depois da puberdade ela vai diminuindo. E nesses primeiros anos o nosso cérebro ele é extremamente, os mecanismos neuroplásticos eles estão exacerbados. Então se você pega uma criança de 6 anos de idade e fala, olha, vai ensinar sexo, tipos de sexo, a se tocar, essas coisas todas que essas pautas vêm trazendo, ela normatiza isso, ela passa a aceitar isso e incorpora isso dentro da sua rotina. Isso é criminoso, porque a criança, do nascimento à puberdade, é uma fase que o nosso organismo promove o bloqueio ativo da sexualidade. Criança nenhuma tem interesse em sexo antes da puberdade. O interesse sexual ele é despertado na criança quando ele entra na puberdade, quando você tem a segunda descarga hormonal. Porque nós somos organizados no ventre materno. No ventre materno, na 15ª semana, o cérebro do menino toma um banho de testosterona, igual de um adulto. Ele recebe um volume de testosterona igual de um jovem adulto. E essa testosterona organiza esse cérebro. A menina não. Na puberdade, quando você tem a segunda onda hormonal, esse cérebro que foi organizado no ventre materno, ele é ativado. Então, quando vem essa segunda onda, você desperta a agressividade, a sexualidade, só que a testosterona traz uma coisa também que é bacana para os meninos. É a vontade de querer ser, a vontade de querer fazer, a vontade de querer ser o primeiro, a vontade de querer ser o melhor, a vontade de querer conquistar. Isso é o que motiva. Então, você tem que entender tudo isso para saber como é que você está, né? Como é que você lida com essa criança, com esse adolescente. Então, essa implementação dessa agenda, eles vêm tentando desconstruir valores, por exemplo, a masculinidade tóxica, né? Eles falam masculinidade tóxica. A masculinidade não é tóxica. A masculinidade ela é natural do ser humano, do ser masculino, e ela é saudável. O que é tóxico é nocivo, é deletério, é prejudicial à saúde. A pessoa que é tóxica é a pessoa que não foi educada, que não recebeu regras de convívio social e que precisa, às vezes, ser encarcerada. É o bandido. Pode ser tanto homem quanto que mulher. Pode ser tanto homem quanto mulher, exatamente. Agora, a masculinidade não, ela faz parte da nossa natureza.
Então, uma das falácias que você vê, e essas construções são feitas dentro desses modelos educacionais, é aquela história que nós somos como uma tábula rasa, nós somos como um papel em branco e que depois do nascimento nós somos moldados pela sociedade. Nós recebemos a interferência do meio, nós somos programados geneticamente, nós somos modulados hormonalmente. Essa é a regra, é o que é normal. Existem as patologias, existem as anormalidades. Tudo bem, tem que ser respeitado. Mas vamos seguir a regra. A regra, menino é menino e menina é menina. O menino age, o comportamento do menino de brigar, de lutar, de querer brincar de arminha, isso faz parte da natureza do menino. Porque na nossa história, na nossa biologia, nós somos programados para o enfrentamento, para prover o alimento, para proteger a família. Essa é a natureza do homem. A menina gosta de brincar de boneca porque a natureza da menina é para se preparar para ser mãe. A menina do nascimento à puberdade é o tempo que ela tem para se preparar para ser mãe. Então, por isso que ela imita. E a menina, ela imita a mãe. Ela brinca de boneca, ela brinca de casinha, ela quer organizar as coisas. O menino vem e destrói tudo. É o comportamento do menino. Então, a gente precisa entender isso. E um outro modelo, esse modelo, eles tentam desconstruir isso, então, dentro desse modelo de escola, né, onde você tem erotização precoce das meninas, essas pautas ideológicas. E esse modelo de escola, que principalmente nas redes públicas, ele não forja a criança para ser o melhor, para desenvolver a sua autonomia, para desenvolver a autoestima, para querer buscar o melhor. Eles estão preocupados, é um modelo que está sendo feito, e a função dele é colocar mais um no mercado, é formar mais um, mais ou menos, para ir para o mercado, é mais um funcionário. Eu tenho uma fábrica de formatação, eu solto gente para o mercado de trabalho, eu estou alfabetizando, eu estou escolarizando, para ir para o trabalho, para ir para o mercado. É muito pobre isso. O que você deveria fazer é o quê? Forjar esses meninos para buscarem desenvolver todo o seu potencial. Como Aristóteles falou, né? Nós temos uma potência. Essa potência precisa ser explorada, precisa ser descoberta, precisa ser forjada, instigada. E o ambiente social e a escola precisa promover isso. A gente precisa entender isso. E é o que eles estão... Hoje o que eles estão fazendo é o contrário. Eles não querem que eu quero que os meus alunos alcem voo, eu quero que eles alcancem... É aquela história, existem escolas que são asas e escolas que são gaiolas, né? Escola que é gaiola, você treina o aluno, educa o aluno para ele ficar naquele meio, para ele sair daqui, vir para cá e desenvolver essa função. Pronto. Não, eu quero que os meus meninos descubram para que eles nasceram. Isso é uma busca, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que correr atrás, você tem que chamar essa responsabilidade para você tem que ter a coragem, né? Porque hoje o modelo socialista de educação que a gente tem, infelizmente, não, é tudo coletivo, a gente tem que pensar no coletivo, vamos resolver pensando em todos. É individualmente, isso daí não é o coletivo. A criança, ela precisa entender que ela tem que ir por ela mesma, que a vida vai bater e ela precisa estar preparada para a superação. Um modelo que a gente vê, que é o terceiro modelo dentro da educação, é o de treinamento, igual o Fábio colocou, onde você treina um menino para fazer prova, treina um menino para fazer um vestibular. Cara, que acha? Veja bem, crianças a partir de 11 anos de idade, que é a sexta série, sexta, sétima, oitava, nona, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, 7 anos. A maioria das escolas estão submetendo os alunos a provas semanais para treinamento, para estudo. O objetivo é fazer com que eles estudem para serem treinados já para fazer um vestibular daqui 7 anos, ou um Enem. Beleza, se você analisar de forma rasa, superficial, parece que faz sentido, né? Eu sou de uma época que a gente estudava a gente tinha 4 vezes no ano a semana de provas. Quando é que a gente estudava? Na semana de prova. Antes da semana a gente estudava para fazer as provas. Hoje, então, se você estudava na semana de prova, vamos fazer prova toda semana. Se você analisar de forma superficial, bacana, né? Parece que funciona. Só que não é bem assim. O que você está fazendo na cabeça desses meninos que estão em transformação? Porque
sexto ano, 11 anos de idade, é o início da puberdade. Menino tá virando homem e menina tá virando mulher. O corpo tá bombando em energia. Eles têm organizar as ideias nessa. Não, e eles têm uma série de vontades e desejos. Você já reparou que o menino é o tempo todo levando, quer ir no banheiro, quer ir beber água. O corpo tá em ebulição e você não consegue ficar quieto. E você tem que ficar 5 horas sentado e assistindo aula. Isso é sofrido para eles. Aí a questão da prova semanal que eu coloco, se você entender o estresse e a ansiedade que é gerada semanalmente, tensão, estresse, ansiedade, essas ações a nível de neurobiologia vai fazer com que você gere estresse, gere cortisol. Cortisol, o hormônio do estresse, o que ele faz também? Ele em excesso, ele é neurotóxico, ele agride o cérebro. E ele agride o cérebro aonde? Na região do hipocampo. O hipocampo é uma região relacionada à memória de trabalho. A memória de trabalho está relacionada com o quê? Com a aprendizagem. Memória de trabalho é assim, eu vou ler um livro, eu estou lendo o livro, eu passo para a página seguinte e eu não esqueci o conteúdo, porque ficou registrado. Então, eu vou avançando na leitura, mas a minha memória sobre o que eu li está ficando. Qual que é a função da prova e da tarefa de casa? Segundo a neurociência, e hoje está explicado, a função da prova e da tarefa de casa é fazer você recordar o conteúdo. Porque quando você recorda o conteúdo, você assimila, você repete. Eu aprendi, eu li sobre um tema e aprendi. Beleza, passa um mês, eu esqueci. Então eu leio novamente para poder sedimentar. Eu faço uma leitura de um livro. Poxa, bacana esse livro. Eu faço as marcações. Passa uma semana, 2, um mês, eu vou ler ele novamente. Eu faço outras marcações. Mais para frente eu leio só as marcações. E o conteúdo importante ficou registrado. Então essa é uma das formas. Você fala sobre aquilo, uma das técnicas que você usa, e depois que você lê, você acha que você, né, para ver se você aprendeu, é você falar sobre aquele assunto. Sim. Que isso é bacana também. Sim. Então, assim, a função da prova e da tarefa de casa é essa. Por que eu tenho que gerar estresse na criança, então, no adolescente? E é fácil de você perceber isso quando uma universidade aqui de Goiânia, não vou citar o nome, mas a escola tem uma escola de medicina, antes da pandemia, fizeram um levantamento de todos os alunos do 1º ao 6º ano da faculdade de medicina. Qual a porcentagem dos alunos que usam antidepressivos? Antes da pandemia, 62% dos alunos usavam antidepressivo. Eu tinha... Então não tem alguma coisa errada, não tem? E outra coisa, quando você termina esse modelo, porque quando você estuda o modelo de motivação, você tem a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Esse modelo de estudar para fazer prova toda semana, porque você tem que ter a nota, porque você tem que passar de ano, porque você tem que fazer uma prova, é o modelo da cenoura e do porrete. Lembra aquela do burrinho que fica lá na frente, você põe a cenourinha na frente, o burrinho tem que ir andando, se ele andando, você dá uma chibatada na traseira dele. Esse modelo não faz a pessoa se envolver, não faz a pessoa se engajar. Ela aceita aquilo porque ela sabe que tem que passar por aquilo. E no final do processo, o que você tem? Uma pessoa que não desenvolveu o gosto pelo estudo. É só você fazer um levantamento na nossa população, principalmente nesses jovens. Pergunta quantos livros eles leram depois. Hoje você conversa com a maioria das pessoas, quantos livros vocês leram no último mês? Não, e no último semestre? E no ano? Não, e no ano? Tem gente que me responde, Fernando, eu nem lembro quando foi a última vez que eu li um livro. Não, mas você tem, por exemplo, isso fala assim, eu terminei o ensino médio até uns 18 anos. Eu terminei com 16 anos. Eu lembro da minha irmã, eu era meio desleixada, minha irmã, ela tomava guaraná em pó, cafeína, não sei o que, isso há mais de 18 anos atrás, que ela é mais velha. Porque era uma atenção assim, não era uma prova por sábado, eram 4, 5 provas. Porque você tem, acho que é 3 biologia, na época tinha 3 biologia, umas 4 física. Química. Porque você estudava no ensino médio, assim, o primeiro ano, você estudava o livro do primeiro ano e a metade do segundo. Então você fazia o primeiro, segundo, terceiro em 2 anos e no terceiro você fazia os 3 anos juntos. Então você tinha 5, 6 provas por sábado, então você começava na quarta já tenso para o sábado, aí você fazia a prova no sábado, você tinha às vezes o domingo, a segunda, na terça você já estava preocupado e era a prova da semana ano inteiro. Só que uma questão assim que eu te perguntar assim,
Eu sempre achei assim, parece que para mim é muito cedo a pessoa escolher uma faculdade, igual eu tive com 16 anos de idade, eu passei no vestibular. Para mim, hoje eu penso assim, gente, 16 anos, você decidir sua vida com 16 anos de idade. Você vê, o pensamento abstrato é um dos marcos do desenvolvimento da infância, na adolescência. Ele vem por volta dos 13, 14 anos de idade. Pensamento abstrato é a capacidade de você pensar sobre as consequências de um caminho que você escolheu, sobre um relacionamento que você está assumindo, sobre uma faculdade que você quer fazer, sobre uma escolha política que você quer fazer. Eu começo sobre a questão de que é criminoso, né? Pessoal, médicos aí, psicólogos que apoiam mudança de sexo com 10 a 12 anos de idade. Isso é criminoso, essas pessoas deveriam ser presas e caçadas os seus registros. A criança, ela tem a capacidade de começar a pensar de forma abstrata na consequência dessa mudança que eu vou fazer, nessa agressão que eu vou fazer com o meu corpo, nessa mudança a partir dos 14 anos de idade. Como é que vai ser minha vida? Começar, você está começando a desenvolver essa capacidade. Então, assim, e você escolhe uma carreira. Hoje eu brinco, né? Se eu pudesse voltar atrás, eu ficava mais uns 3 anos fazendo cursinho e ficava mais uns 3 na faculdade, porque a gente forma cedo demais, a cobrança é muito grande e você é imaturo demais. Então, assim, a gente precisa amadurecer mais, mas não é, porque o modelo que a gente é submetido. Talvez, não sei se vocês lembram, mas nossos pais, nossos avós, eles iam muito cedo, eles às vezes nem se formavam, né? Eles começavam a trabalhar muito cedo e já assumiam uma responsabilidade muito grande. E a gente não, nós fomos poupados. Não, é só estudar, você só tem que estudar e tal, para depois você fazer o vestibular, para depois você se formar, porque esse é o padrão que nós estamos acostumados, né? Mas espera aí, por que tem que ser dentro desse modelo? Como é que estão as universidades hoje? Essa é uma das outras contestações que eu faço. Tudo bem, você tem que preparar o aluno para o vestibular e para o Enem? Tenho, mas por que ele tem que fazer o vestibular ou o Enem? Por que ele não pode seguir outro caminho? Por que ele não pode buscar algo a mais? Por que ele não pode começar a empreender? Pesquisa na internet para você ver a quantidade de jovens, porque a adolescência é uma fase riquíssima. Muita gente fala que é uma fase complicada, difícil. Porque você tem que entender. Mas é uma fase que a criatividade está lá em cima. Está lá em cima. Então, muitas das descobertas que acontecem hoje na história da humanidade, que aconteceram e que vem acontecendo, são dentro dessa faixa etária. Isso é bacana, mas desde que você estimule eles nos ambientes corretos. Não, é aquela história, o ambiente ele forma ou deforma. Se eu coloco num ambiente de incentivo, de laboratórios, de pesquisa e cobro e consigo envolver eles nesse movimento, você pode ter certeza que eles vão. Nós temos alunos que participaram de torneios de robótica que foram premiados, saiu na televisão. O Vitor fazia parte desse movimento. O Luca, que é um ex-aluno nosso, que participou, que foi premiado, saiu da escola, foi para o ensino médio. Nessa escola de ensino médio que ele também participou de um outro projeto de torneio de robótica, desenvolveram um aplicativo que fazem a tradução para pessoa que é surda de forma automática, ao vivo, porque quando você vai fazer o programa para botar lá a linguagem de sinais para as pessoas surdas, você tem que ver o vídeo, gravar e depois fazer. Ele desenvolveu um programa, o grupo dele desenvolveu um programa que você faz essa tradução automaticamente. Inclusive, tem uma outra ex-aluna um pouco envolvida nisso. Também a Ana Gabriela, né? E a Ana Gabriela foi aceita agora no John Hopkins Hospital, que é a faculdade número 1 de medicina do mundo. Então, assim, é fazer os meninos entenderem, é você trabalhar em parceria com a família para construir um ambiente de positividade, de otimismo e de motivação, sem ser de estresse. Eu nunca precisei estressar meus meninos para terem resultados. Eu tenho depoimento de uma mãe muito bacana que tirou o menino da escola porque queria ir para uma dessas escolas, e esse menino nessa escola foi super bem, mas chegou no final do ano e falou, não aguento mais, eu quero voltar para minha escola, porque na minha escola eu aprendia sem ver que estava aprendendo. Aprendia com alegria. Né? Porque exatamente, o conhecimento, a busca do conhecimento, o prazer na leitura, o prazer nessa busca, nessa pesquisa, tem que ser a motivação intrínseca, né? É aquela história. O caminho é difícil que tem que ser percorrido, mas
Ele é prazeroso, porque eu sei onde que eu quero chegar. É o que o... Fugiu o nome dele, da psicologia. Você tem que descobrir o sentido na sua vida, o que te motiva, qual que é o seu propósito. A gente precisa entender, nós vivemos, nós fazemos parte de um grupo, nós precisamos estar despertos, né? A questão da atenção, de você perceber quem é você, que meio que você frequenta, o que você quer para a sua vida, e você ter a coragem e a responsabilidade de construir esse caminho, entendendo que você faz parte de um grupo, mas eu tenho um propósito. Meu propósito é mudar a educação, a visão de educação que existe no mercado. Então a minha vida tem sentido. Quando a pandemia bateu, nós fomos extremamente abalados. Beleza, poderia ter desistido, tem um hospital para trabalhar, poderia ter largado tudo, vou para o hospital e o problema é do governo. Falei, não, de jeito nenhum. Aí é que eu me fortaleci, assim, é aquela história, se você está buscando, eu penso assim, né, como cristão, se você está buscando o que é certo, o que é correto, o que é do bem, vão fazer de tudo para te derrubar. E aí que você tem que mostrar que você tem valor, né, porque Deus dá as tarefas mais difíceis para os seus soldados mais valorosos, e quando eu oro a Deus, uma das coisas que eu peço é para que eu possa ser um soldado à altura do exército de Nosso Senhor. Eu sempre pensei desse jeito. Então, assim, eu venho buscando, venho brigando, venho tentando construir esse caminho e mostrando. Hoje a gente está meio que participando um pouco de política. O Vitor Hugo é um cara bacana, é um cara que tem meu apoio. Pra você ter uma ideia, em 2020, quando eles fecharam as escolas e eu comprei essa briga, perdi, me chamaram de negacionista, essas coisas todas. Mas não é porque eu não estava preocupado que eu negava o vírus. Não, eu sei que tem o vírus e eu sei que ele pode levar à morte, sim, infelizmente. Mas quem que eram os alvos? As pessoas mais velhas e com comorbidade, isso é fato. As crianças não eram o alvo. E quando eles fecharam as escolas e privaram as crianças de todas as relações possíveis, eu fiquei assustado. Falei, cara, vocês não têm ideia do estrago que vai ser na cabeça desses meninos, porque eles estão numa fase de que os mecanismos neuroplásticos estão ativados e com potência. Aí o que você faz? Você tira os estímulos todos, não pode conviver na escola, não pode relacionar, tem que ficar fechado dentro de casa. Não pode ver os avós. Não, isso é... Né? Putz, e os não avós... vai visitar sua avó de jeito nenhum, porque você pode levar... Tá, tem uma verdade nisso aí, mas o estrago cognitivo... Você sabia que tem bruto, estudos? Né? Tem estudos que mostraram que os avós... Porque teve muitas famílias que não tinham como tirar os avós de dentro de casa. Sim. E eles observaram depois que as famílias onde os avós ficaram junto com as crianças teve menos óbito do que naquelas que eles afastaram das crianças. Olha aí, cara. Cara, porque você está esquecendo do emocional. Bom, como eu falei, quando você gera medo, ansiedade, tensão, estresse, e foi uma coisa constante, lembra? Morreu tanto hoje, morreu mais tanto amanhã, não tem vacina, fique em casa. Esse medo propagado como eles fizeram, o que o nosso corpo faz? Modos de tensão, modelo de ansiedade, de medo, libera cortisol. O cortisol... ele é um hormônio do estresse, e o que o cortisol faz? Por que você acha que está aumentando o número de cânceres? Aumentou muito o número de doenças relacionadas a câncer, a doença autoimune. Porque o cortisol, ele baixa a nossa imunidade. Como eu falei, quando você faz um transplante de rim, um transplante de fígado, um transplante de coração, o que o médico dá para aquele paciente que recebeu esse rim, esse fígado, esse coração? Cortisol. Cortisol em doses cavalar. Por quê? Porque o cortisol vai diminuir a imunidade. O organismo de quem recebeu o órgão não vai reagir contra. Você bloqueia a defesa do organismo. Cara, o que eles fizeram na pandemia foi bombar cortisol no povo inteiro. Foi, como eu falei, foi assim, não eram medidas para proteger, eram medidas para adoecer, para baixar a imunidade das pessoas. E, Fernando, tem relação com esse percentual que você falou dos alunos de medicina usarem 62% dos alunos usarem medicação, né? Antidepressivo. Isso antes da pandemia. Então, mas quando você era aluno de medicina, os seus colegas médicos, né? Os seus amigos ali, já era assim ou era mais de boa? A galera tinha uns colegas que usavam maconha, cara. Putz. Na turma da faculdade era maconha, não tinha, era a turma da pizza, a turma da cerveja, a turma do futebol de praia. Você fez faculdade aonde? Eu fiz em Santos, cara. Santos.
Eu convivi com todos, graças a Deus eu consegui ter um bom relacionamento goiano. Eu tinha um bom relacionamento com todos. Então, assim, fantástico. Você não via essa história. Mesmo agora Não, tem relação intrínseca com o que a gente está falando aqui. É como se você pegar de 11 anos de idade, um adolescente que está na puberdade, durante... Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém aqui já fez terapia? Já fez terapia? Não. Se você pegar uma pessoa que faz terapia durante 1 hora por semana ou 2 horas por semana, durante 1 ano, sim, pergunta para essa pessoa se realmente não mexe com a cabeça ou com os pensamentos, ou se ela começa a repensar as ações dela. Sim. A maioria das pessoas vão falar que sim. Imagina uma criança que fica na escola 4 ou 8 horas por dia, todos os dias, durante 13, 14 anos. Você acha que dá para fazer a cabeça deles? Não. Tá. Do mesmo jeito que eu posso ampliar, amplificar, potencializar, fazer crescer, eu posso abafar, eu posso... travar, eu posso atrapalhar, eu posso construir, né? Você forma ou você deforma. Quando você pega um adolescente de 11 anos de idade até um de 18 anos de idade, que é do 6º ano até o 3º ano do ensino fundamental, do ensino médio, você está fazendo o que na cabeça desse moleque? Você está... Esse modelo de motivação intrínseca, ele não faz ele crescer, não faz ele querer ser melhor, querer ampliar o conhecimento. É aquela história que eu gosto desse tapete aqui na minha sala, eu tenho um desse. O conhecimento que eu preciso saber para passar no vestibular ou no Enem está dentro desse tapetinho preto aqui, ó. Todo o conteúdo, história, português, matemática, geografia, ciência, tá. Todo o conteúdo está dentro desse modelo aqui, ó, nesse espaço. Beleza. Só que para a vida, é essa mesa inteira aqui, ó. Eu preciso aprender a sair de dentro disso aqui para construir, porque eu vou... E as pessoas que ficam fechadas nesse... O Martin Seligman da psicologia positiva coloca, se você colocar um ratinho dentro de uma caixinha de uma gaiola com a tampa, ele vai ficar tentando fugir, ele vai tentar fugir, vai bater a cabeça, vai chegar uma hora que ele não consegue mais, ele desiste, aí você pode tirar a tampa da gaiola, ele não tenta sair mais. É a história do elefantinho, você amarra a perna dele numa corrente, ele tenta fugir, não consegue, aí cresce, vira aquele monstro, a mesma correntinha que você amarrava o pé dele, você amarra o gigante. E ele não tenta sair, porque ele foi condicionado, o condicionamento pavloviano, né? Você condiciona ele a reagir daquela forma. Então, o que a gente está fazendo com os nossos meninos? O que nós estamos fazendo com os nossos adolescentes? Cara, nós temos uma potencialidade violenta, cara, violenta. Quando você vê os que fogem dessa bolha, o que eles conseguem, aonde que eles conseguem chegar, o que eles conseguem, né? Os degraus que eles conseguem galgar aí na vida, você fica assustado. Por que a gente não pode? Tudo bem, não são todos, mas você tem que dar as opções, né? Olha, então assim, é todo um meio, é todo um construto que você tem que estar tomando conta, e você tem que enxergar isso tudo. A mesma coisa, se você for pegar, por exemplo, isso Pierre Bourdieu foi um francês, um filósofo que ele avaliou bem a sociedade francesa e percebeu a diferença entre a classe burguesa, os operários e a classe nobre. O ambiente constrói a pessoa. Então ele via a diferença de comportamento. E por quê? O que justifica? A música que ouve, a literatura que lê, o ambiente que frequenta. Então você é moldado pelo seu ambiente. Se você consegue entender isso, o que eles estão fazendo hoje? Hoje, as músicas, né? As músicas de funk, baile funk, essas dancinhas aí de TikTok, é tudo pobre, é tudo né, é muito pequeno. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa resgatar o que teve de bom, né, na nossa cultura. Teve uma vez que você me chamou na sua sala, tinha acontecido um episódio aqui em Goiânia de um aluno que suicidou, né, numa escola aí. E você me chamou lá, falou, Vitor, me ajuda, pelo amor de Deus. Seja mais um comigo aqui, multiplicando, para que isso não aconteça entre os nossos meninos, né? Nós estamos aqui em setembro, né? Setembro é o mês aí que a gente fala sobre suicídio e tudo mais, prevenção, né? Uhum. O modelo de escola que você tem, Fernando, e eu assim, estando próximo lá muitos anos, eu vi que, de fato, é um ambiente que dá um espaço para a criança se expressar, para que ele aprenda outras habilidades, não só essas do quadradinho, né? Para que ele tenha um convívio ali social.
O que que você fala assim sobre o que deve, né? O fator assim preponderante. A gente está falando aqui de médicos que estão aí ansiosos, depressivos e tal. E isso começa lá na terra infância, nesse modelo de escola que o Fábio citou, que encaixa. Mas qual que seria o principal fator, assim, verdadeiramente, que a pessoa perde o fio ali e desiste, por exemplo, né? Ele tá numa crescente, está no momento de puberdade, precisa de expandir os seus negócios, as pessoas travam, mas na sociedade, a gente está aqui em Goiânia, né? Uma sociedade onde muitas escolas colocaram esse modelo e ficou meio nojento até, eu posso falar, escolas de ensino médio. Eu perdi um amigo suicidado no 3º ano. E a gente era uns 50, mais ou menos, e eu sentava na 3ª fileira e ele numa 5ª. Pensa, no começo do semestre, foi mais ou menos em março que ele suicidou, eu não conversei com esse cara. Eu não tive tempo de conversar com ele, porque a gente estava... Aquilo marcou minha vida de uma forma tão profunda que eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei assim, ninguém nunca, jamais perto de mim vai fazer isso. Né? Nem que eu tenha que abrir mão de muitas coisas, mas as pessoas têm que sair melhor. Então, assim, no modelo de escola que você tem, comparado com outras escolas, qual seria ali eu sei que é líquido essa divisa, mas qual seria, assim, de fato, uma linha onde as pessoas possam ultrapassar essa barreira dessa linha e acessar o coração dessas crianças que estão aí em frangalhos e correndo riscos, por exemplo, de potenciais suicídios? O que a gente tenta fazer, e que não é fácil, primeiro é a família entender que não é a escola, é a parceria família e escola. Uhum. Então é uma díade, né? É família e a escola. São os dois que vão trabalhar em prol da construção dessa criança, do desenvolvimento dessa criança. E o que a gente percebe hoje, o que falta, é sentido, porque a religião foi afastada, né? Houve uma desconstrução. Eu lembro da época do meu avô, quando era vivo. Era igreja todo final de semana, você tinha a missa para frequentar. E, de repente, isso foi uma rotina que foi se perdendo. E isso aconteceu na maioria das famílias. Então, você tem que ter sentido, né? Você, para entender que sua vida é única, que você é especial e que é insubstituível. Só que, a partir do momento que você não tem mais esses valores dentro de casa, as famílias não reforçam esses valores. O vínculo afetivo que é construído, porque o que acontece muito? E as crianças se perdem. Os primeiros anos, desde quando está no ventre da mãe, para você ter uma ideia. Se o ambiente onde a criança está sendo gerada é um ambiente nocivo, é um ambiente de tensão, de medo, igual muitos foram gerados na pandemia, a neurobiologia do cérebro dessa criança ela já vem preparada para esse ambiente quando ela nascer. Ela começa a ser moldada no ventre materno. Hoje você tem estudos que mostram isso. Então, assim, a criança que está sendo gerada, o cérebro dela já está sendo programado para um ambiente de medo, de tensão, de ansiedade. A gente precisa entender isso e depois do nascimento, a construção dos vínculos, que é o quê? A presença do pai e a presença da mãe. Muita gente fala assim, não, dar carinho demais pro filho é ruim, porque você mima seu filho, ele vai ficar fraco depois. Negativo. O que você tem, beijar, abraçar, falar que ama, estar presente, isso não é ruim para a criança. O que é ruim é quando você faz isso e não libera a criança para ir para o mundo, não deixa ela... Eu não vou deixar meu filho sair não, porque é perigoso. Eu não vou deixar meu filho brincar lá no pula-pula não, porque ele pode cair e machucar. Não vou deixar meu andar de bicicleta não, porque ele pode cair. Não, aí sim, você abraça, beija, mima, mas você segura. Essa criança vai crescer, vai ser um adulto infantilizado, não vai conseguir desenvolver as boas relações, vai ter sofrimento lá na frente. Isso depois tem as consequências. A partir do momento que você dá carinho, presença, né? A criança precisa se sentir sentida, para ela se sentir a salvo, sossegada, para que ela tenha segurança, para partir, para explorar as coisas. É assim que ela desenvolve resiliência, é assim que ela desenvolve essa segurança para poder conhecer, aprender as coisas, mas sabendo que tem um porto seguro, que a família, quando é bem, o vínculo quando é bem feito, a família ela serve tanto de plataforma de lançamento como de porto seguro. E isso é bacana. Essas crianças são as crianças que são fortalecidas, são as crianças que têm
menos chances de ter problemas. Agora, quando você não faz esse vínculo bem feito, são os vínculos inseguros. A criança não tem essa certeza, né, desse porto seguro. Aí você cresce num mundo onde você não tem mais os referenciais. O norte parece que sumiu. E você é hiperestimulado com a questão da tecnologia. Então você fica aqui disperso. Aí a hora que vem os problemas, vem as dificuldades, peraí, o que eu tenho? Quem que eu sou? Né? Para que vale a pena estar vivo? Não tem um norte que foi construído. Esse aí é um referencial que você constrói desde a base dentro de casa. Na escola você vai ter as dificuldades e os compromissos, que a prova, esses aborrecimentos todos, às vezes o bullying, às vezes as pessoas que são, né, que infelizmente acontece. Ambiente onde tem agrupamento de pessoas, você pode ter o bullying. E você não vê significado em nada, as pessoas se perdem. Aí você tem mais chance de se perder no caminho. Mas a questão também, assim, às vezes a gente vê o vestibular como a barreira de maior pressão da criança, né, do adolescente. Só que eu lembro da época, assim, eu passei na Federal aqui do estado de Goiás e estudava, fazia história eu lembro, o mesmo prédio era História, Filosofia, Ciências Sociais e tinha outro curso lá que eu não me recordo. Eram 4 cursos no mesmo prédio. Então, assim, todo mundo já tinha passado. Então, todo mundo... E, assim, era uma onda, assim, eu via muito claro nos anos que eu fiquei lá, assim, era 2 caminhos, que todo mundo que entrou, teoricamente, tinha algum conhecimento. Eram pessoas que estudou, tal. História, por exemplo, era a segunda faculdade mais concorrida de história do Brasil, era a História do Estado de Goiás, na época da UFG. Só perdia para a Unicamp. Então, assim, eram locais que não era qualquer um que passava. Só que você chegava lá, até em medicina, você via ondas assim, ou a pessoa que estudava mais, ia para a biblioteca e tal, ou ia para as drogas, que era fomentada até pelos DCE. Você comprava droga no DCE. No DCE de história, era o ponto da droga, do sexo, de tudo. Nessa época, eu não sei como é que é hoje, se melhorou ou piorou. Não, piorou. Mas aí você ou ia pro carteado ou estudar mais. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, lá no prédio de História, Filosofia, Ciências Sociais, eu não lembro de um mês que não teve um suicídio. Todo mês tinha uma plaquinha em alguma turma falando assim, hoje, essa semana, tá de luto pela morte do fulano. Então, assim, às vezes a gente vê só essa barreira, como fala assim, não, passou essa barreira, o menino vai... É falta de sentido, né? Não é... O cara estudou 7 anos, igual o Fernando falou. 7 anos ele desde os 11, para passar vestibular. Aí ele passou, e agora, velho? Mas não é um construto que começa lá na base. Isso aí você tem que ter... Não que... mas você não teve essa formação, você não teve essa família que te apoiou ou que te deu esse sustento. Você está condenado? Não. Você pode sim se perceber, você tem como você... Existe autoanálise, hoje a psicologia faz isso, você consegue se perceber, mas isso é aquela história, a gente precisa querer. E aí entra uma das ações que tá bacana e está crescendo hoje nas grandes empresas, e é uma rotina que a gente está fazendo na escola, que é o mindfulness, que é a meditação. É você ter a atenção plena, é você parar para observar, mas sem julgar nada. Por que as coisas estão assim? Porque não julga nada, mas tenta se observar, tenta perceber, tenta acalmar seu coração e tá presente. A atenção plena, você tem que praticar. A meditação não é assim, você tem as práticas de meditação, mas para fazer você estar presente, porque o nosso cérebro, ele é programado. Nosso cérebro é um órgão que mais consome energia no nosso corpo. Ele queima 20% da nossa energia, praticamente. E ele foi desenhado para entrar em modo padrão, em modo automático. E a maioria das pessoas vive em modo automático. E quando você está vendo, você faz as coisas, você está vivendo, mas para prestar atenção. Na hora que você para prestar atenção, você gasta mais energia, você sai desse modo padrão, mas você consegue ser mais assertivo, você consegue tomar mais consciência das coisas que estão a seu redor. Porque um dos erros que a gente tem muito, e hoje por conta dessa... O celular é uma bênção, né? Mas é uma maldição também. É todo mundo com isso na mão o tempo todo.
As pessoas não param. Tempo livre, tempo de ócio. Ah, mas ficar à toa. Cara, o tempo do ócio é um tempo extremamente importante dentro da nossa saúde mental. E as pessoas ignoram isso. E é complicado. É você não ser estimulado. Porque a partir do momento que você está sendo estimulado o tempo todo, você não para prestar atenção nas coisas que você está fazendo. Tem estudos que foram feitos. Eu estava assistindo uma apresentação esses dias agora. A maioria das pessoas passa 47% do tempo delas desatenta, sem prestar atenção no que está fazendo. Então, assim, é tudo um processo, né? Não é tão simples. Se fosse simples, seria fácil, mas começa dentro de casa, com a família estruturada. Mas para a família estruturada estar bem, a economia tem que estar bem, o pai tem que estar bem, a mãe tem que estar bem, porque se você vive num país onde as coisas são inseguras, imagina um cara que está vendo hoje na Argentina, o país do jeito que está, que a inflação está galopante, na Venezuela, vive em Cuba, nesses países. Como é que o cara tem tranquilidade, a mãe tem tranquilidade para você... Como é que você motiva essas crianças, incentiva essas crianças? Você tem estudos que mostram crianças que vivem em região de baixa renda e crianças que vivem em região de renda econômica boa. Quando você cresce, duas crianças, pega dois gêmeos, um de cá, um de cá, lá na adolescência, quando você vai avaliar o cérebro dos dois, o que tem maiores condições, ele vai estar com o cérebro dele potencializado, amplificado, o QI dele vai ser maior. Por quê? Porque ele conviveu numa área onde você tinha troca de informações, as pessoas têm bagagem cultural, conversam, né, tem conteúdo, ele tem jogos, ele tem atividades, ele tem passeios, ele tem uma série de coisas que vai enriquecendo o conhecimento dele. Do lado de cá já não tem tanto. Então como é que eles chegam lá na frente? Eles chegam com uma bagagem menor. O cérebro é plástico, se você estimula, ele desenvolve. Se você não estimula, ele vai perdendo. As vias vão se fechando. A criança, quando nasce, se ela ouve 1, 2, 3, 4 idiomas, ela tá o cérebro dela tem a capacidade de identificar os 4 idiomas. E se ela continua convivendo, ela começa a identificar, ela começa a repetir, depois ela começa a entender e falar os 4 idiomas. Isso é a natureza nossa. Ah, mas a criança cresce no ambiente só ouve um idioma. Ela vai fechando os canais para os outros idiomas. Ela começa a focar só naquela língua e naquela língua ela identifica. Quando aparecem outros sons, o cérebro dela não foi mais preparado. Então é estranho. É por isso que o adulto, quando vai aprender o segundo idioma, ele tem dificuldade, a criança não tem. Porque o cérebro da criança está preparado para receber, o do adulto já não está mais. Então você tem que construir isso, a plasticidade. Aprende, mas vai dar mais trabalho, vai ser mais sofrido. Então isso tudo vai impactando nesse processo aí do desenvolvimento da criança. Putz. Isso é um exemplo. Não, eu queria só falar, por exemplo, isso que você falou, Fernando, da criança crescer nessa capacidade de aprendizado, o idioma ele não é uma coisa, né? Ele é uma cultura enxertada. E o que eu vejo lá na nossa escola, fala, nossa, porque eu sinto parte. Os alunos que foram estudar fora do Brasil, todos os nossos ex-alunos que foram fazer faculdade ou ensino médio, provam que o que enxertou dentro deles não foi só o idioma, né? Foi um pensar global nesse exemplo que você deu de cada criança que cresceu sendo fomentada de possibilidades, sendo instigada, ela podendo ser retrucada, ou seja, as contradições, né? Ela poder ser contrariada, ter uma frustração, ter um ócio, e tudo isso ir somando, né? Então, quando eu percebo isso, eu vejo que o aluno, né, que teve o contato bilíngue, por si só, um bilíngue verdadeiro, né, ele realmente entendeu o globo terrestre como uma casa e não como uma possibilidade só econômico-financeira. Ele está ali movimentando, ele eles chegam e eles não têm dificuldade, eles conseguem navegar, eles conseguem se entrosar, porque muitas vezes quando você cresce fora de um projeto, né, você aprendeu a língua e você tem aquela dificuldade de relacionamento e tudo. Eu lembro do João Pedro, quando ele foi para João Pedro puro.
Pois é, fantástico. E aí, Titi, teve alguma dificuldade? Titi, uma semana só, porque eles falam muitas gírias aqui, você não sabe da você tem que aprender as gírias, mas depois Olha aí, se engajou, foi convocado para o grupo de robótica, passou a ser líder do grupo de robótica, competiu dentro do grupo de robótica, ganhou torneios. Falei, cara, fantástico isso, mas tem essa desenvoltura, né? Eu falo, você tem que chegar, você não é qualquer um, você é único e você tem o seu valor. Essa é uma das coisas que a gente precisa colocar na cabeça dos meninos. Porque a gente, às vezes, vive em função de grupos, em função de profissões, e não se percebe que o tempo está passando e você não está se realizando. Eu convivo com um grupo, eu estou bem, eu faço o meu trabalho, eu estou bem, mas eu não estou me realizando profissionalmente, eu não estou realizando a minha potência, que Aristóteles falava, né? Então está me faltando algo. Chega lá na frente... Cara, você chega no final da vida e aí? Eu fiz o que eu queria ter feito, eu vivi a vida que eu queria ter feito, não sei, fica essa sensação de falta de alguma coisa, isso é péssimo. Na sua fala aí eu peguei aqui, eu queria que você falasse sobre a questão das deformações que eu pus aqui, as cotas universitárias, né? Por exemplo, às vezes, ou esses grupos, né, minoritários, enfim, que às vezes a pessoa até queria viver ela livremente, mas como ela tem um estereotipo ali de algum grupo, ele foi limitado a viver as pautas e a filosofia daquele grupo e não viveu livremente. Como é que é esse negócio na sociedade de hoje, polarizado como a gente está no Brasil, assim, dividido? Como é que é isso, Fernandão? O que vai... Onde não, é triste isso, porque eu faço parte de um grupo, de um movimento, então eu tenho que pensar igual o grupo, igual o movimento. É a mente coletiva, né? É você priorizar o que é o coletivo em vez do individual. Porque, assim, nós somos únicos, eu não posso viver a vida que o meu grupo... eu faço parte do movimento X, então eu tenho que pensar como o movimento X e agir como o movimento X. Eu falei, não, pelo amor de Deus... Eu tenho que me desenvolver, eu tenho que crescer, eu tenho que buscar a minha realização pessoal. E se a hora que eu chegar a me desenvolver, eu posso ajudar, eu posso fazer a diferença, a gente vai fazer diferença. Mas não tem um que quando cresce, quando amadurece, quando estuda, quando evolui, que não olha para esses movimentos e não fala, cara, isso não tem cabimento, isso é segregacionista, né? É uma luta que nunca acaba, né? Então você vê assim, a gente vê na história que teve realmente uma luta indígena, foi dizimado do Brasil, você teve um período de escravidão muito grande, o Brasil parece que foi o país que mais importou escravos, só que parece que é uma luta do branco contra o negro, branco contra o índio, que nunca acaba. Parece que não existe trégua nisso. Então, se continuar de jeito, daqui 100 anos, a gente ainda vai continuar devedor de uma coisa, né? Uma coisa não anula a outra, né, Fábio? Eu tô te entendendo o que você tá falando. Na verdade, é o seguinte, na história a gente tem um livro que chama A História dos Vencedores. No curso de história, a gente tem que ler esse livro. Ele conta que é o seguinte, quem perde uma guerra nunca escreve um livro falando a sua derrota. E quem escreve o livro é quem venceu e escreve exaltando muito mais do que aconteceu. Então a gente aprende na história que a maioria das histórias a base dela é mentira. Assim, você tem que recontar e tem que ir voltando a história. E hoje parece que qualquer recontar a história é um trauma. Então, pegar hoje com a nossa visão, a gente julgar o pessoal do passado. Então, por exemplo, tacaram fogo no Borba Gato, lá em São Paulo, né, na estátua. Gente, é igual você pegar e falar assim, a consciência que o Borba Gato tinha da escravidão ou não, a gente comparar com a consciência que a gente tem hoje, é uma coisa muito doida. E essas são as pautas da esquerda, que é o determinismo social. Não, porque eu sou descendente de negros, então eles foram escravizados, então eu sou prejudicado, e esse determinismo social faz com que eu não possa ter minha plenitude desenvolvida, eu não posso me desenvolver de forma plena. Mas, peraí, que conversa é essa? Né? A gente tem que pensar na questão da igualdade em vez da individualidade, em vez da liberdade. Então eles fazem essas jogadas, mas na verdade é o seguinte,
Esse pessoal já passou. Não existe. Hoje, a pessoa, quando ela assume a responsabilidade da vida dela, ela vai ser a protagonista da vida dela. Não é o grupo, porque se eu faço parte de um grupo que aceita um determinismo social histórico, então eu não vou poder ser nada nunca. Eu vou ter que esperar do governo sempre. Isso interessa para quem? Né? Não, pois é, se pensar diferente, você é excluído. É a linguagem, é o discurso de ódio. O que as faculdades estão fazendo hoje? Se você fala contra tudo isso, você é cancelado, porque isso é um discurso de ódio. Você não tem liberdade mais de expressão. Isso é discurso de ódio, porque você está indo contra as pautas ideológicas. Cara, não tem cabimento. É igual cota, né, que você está falando. O Holliday, que é vereador em São Paulo, é negro homossexual. E ele bate contra as cotas, contra o privilégio por ser homossexual, ele bate tudo. Sim. Aí, Clodovil fazia isso. Clodovil é um cara fantástico. Aí chamam o Holliday de... não sei o que do mato, assim, capanga do mato, coisa assim. Quem falou foi o Ciro Gomes, né? Que chamou ele. Mas não foi só o Ciro, não. Vários. Assim, se você não é capitão do mato, se você não. Então, assim, se é negro, você rebelde, tem que pensar assim. Quem não pensava assim antigamente era o capitão do mato, que era um negro com privilégio que não pensava existe. Diferente. Somos todos seres humanos. Somos todos seres humanos. A cor da pele, o tamanho, a altura, o peso, são características secundárias, né? Segundo Aristóteles, nós somos seres pensantes. Nós somos seres humanos e somos seres pensantes. Se você é branco, se você é preto, se você é amarelo, se você é gay, se você não é... Isso tudo não importa, isso aí são caracteres secundários. Então, assim, a gente precisa parar com isso e começar a priorizar o que importa. Eu vou contratar... não, você é obrigado a contratar 5% de tal grupo. Porque você tem que ter inclusão. Pelo amor de Deus, eu tenho que contratar é por competência, é por capacidade, não é por inclusão. É igual o sistema de cotas. O sistema de cotas é uma das maiores vergonhas da educação que existe hoje. A cota, ela deve ser cota social, para o branco, para o preto, para o gay, para a mulher, para o índio, para quem quiser. É a cota para quem quer estudar. Nós não somos diferentes, nós somos todos iguais, nós somos todos seres humanos. O que nos diferencia é a nossa formação. Então, um cara que quer estudar... Agora, não, o cara tem direito a cotas, então eu vou prestar para medicina, porque eu tenho direito a cotas, é mais fácil de eu entrar. Beleza, vai ver a medicina que vai fazer depois. Vê o nível das universidades, o tanto que caiu depois do sistema de cotas. Vê os resultados que está tendo hoje dos profissionais que estão sendo formados. Então, assim, tem as exceções? Tem, mas a regra é que você diminui o nível da academia e você diminui o nível de formação desses profissionais. Mas eu queria tanto fazer. Cara, se você não tem condições, ou você vai estudar, vai se forjar para poder ter condições, ou então você procura uma área onde você vai se dar bem. Porque você vai ter uma vida plena, vai ter uma vida feliz. Imagina, eu faço parte de um movimento de cotas, eu quero fazer tal profissão, porque eu acho bonito, beleza? Eu faço. Não vou ser um cara bem informado, vou ser um cara medíocre no mercado, vou ter dor de cabeça, vou levar processo, vou ter aborrecimento. Que tipo de vida é essa? Mas eu fiz, é uma vaidade minha, pessoal. Então, assim, só que você vai para uma sociedade, você vai prestar contas, você vai pagar lá na frente. Tem um autor que é famosinho nos Estados Unidos, Thomas Sowell, escreveu um livro, Ações Afirmativas ao Redor do Mundo. Ele é um cara negro, americano, tem os seus 80 e tantos anos, condecorado várias vezes. Ele fala que o sistema de cotas, ele piora a sociedade. Ele faz com que as pessoas fiquem preguiçosas, as pessoas fiquem acomodadas. Você gera disparidade, você gera rixa, desavença. Uai, não tem que ter isso. Qual a questão de não poder bombar, né? Essa é uma outra questão que foi colocada aí, né, dentro desse modelo. A ideia, eu não sei, mas a ideia é você levar para frente aí para mostrar. É aquela história, né? Eu invisto em educação, mas o número de reprovações são grandes, né? Como é que fica eu como gestor público? Se eu estou investindo milhões na educação e os alunos não estão indo para frente, estão tomando bomba. Então vamos relativizar o modelo, né? Porque hoje relativiza tudo pode, tudo é certo. Relativiza o modelo e vai passando para frente. Mas quem que estuda se você não...
se você não tem um medo de A bombar. educação, o Ministério da Educação, infelizmente, ele virou uma questão de militância. A questão de escolas e universidades, o volume que foi investido, e é muito dinheiro, cara. Muito dinheiro, dá para fazer muita diferença. O dinheiro investido é para você arregimentar pessoas. Porque você traz crianças para dentro de um modelo de escola onde você foca em ideologia, erotização precoce, desconstrução de valores. Eles falam abertamente, querem destruir a família. A religião, então, nem se fala. Então, assim, aí vai para uma universidade mal preparado, mas você empurra para dentro, goela dentro, né? Goela abaixo. E você tem hoje, o índice oficial é 32% de analfabetos funcionais. O Olavo de Carvalho falava que era 80%. Eu já tinha visto um estudo da PUC de Brasília que falava que era 60% de analfabeto funcional. Eu acho que fica nessa casa aí. Então, assim, é só você ver a quantidade de pessoas que fazem universidade e estão aonde no mercado. Então, tá faltando alguma coisa. E a parte técnica tá precisando. Tem muita gente aí que hoje você precisa de técnicos em várias áreas e você não tem gente formada com capacidade para fazer. E tem muita gente que está na universidade bem, né? E ganha bem. Você vê um tratorista hoje ganha de 10 a 15 mil um tratorista. Sim. E eu já peguei hoje, eu já fiz corrida com Uber de cara que é formado em engenharia, cara que é formado em administração, cara que é formado em economia e que não tá trabalhando. Aí tá quebrando galho de Uber. Não tá trabalhando por quê? Fernando, a gente tá chegando ao final, rapaz. A conversa é muito boa, tem muita coisa polêmica para conversar. E a gente verdadeiramente pode ter um segundo momento depois disso, porque é muita pauta, né? Queria que você falasse assim, por último, né? Suas declarações assim, finais do que tá no seu coração, né? Eu sei que o fato de você defender aí as pautas da família, dos valores cristãos na sua escola, de vez em quando você é taxado de intolerante, que não respeita, é aquela velha conversa, né? É o que você falou. Quando pensa diferente de uma pauta militante, a gente é taxado assim. No seu caso, né? Isso te incomoda ou não? E eu quero que você fale assim, nas suas últimas palavras, o que você vai continuar lutando, que você gostaria que a sociedade, a geração nossa lutasse, quais os valores finais aí nesse ano tão maluco aí de polarização política, por exemplo. Primeiramente, assim, cara, todo ser humano é digno e merece respeito. Nós temos que respeitar. Ninguém está acima de ninguém. Todos nós somos iguais perante Deus e perante as leis, né? Então, todo ser humano é digno de respeito. As opções que cada um escolhe na sua vida são suas, né? É a vida dele. Ele que vai ter que se virar com as consequências daquilo. O que a gente não pode fazer, e eu não aceito, é você trazer para dentro da educação, em período de formação, em fase de formação de crianças e adolescentes, assuntos, pautas, conversas, modelos de educação que não condizem. Hoje você, dentro da educação, você não consegue formar o básico, você não consegue trabalhar o conteúdo mínimo, né? A construção mínima para você ter um ser humano decente na sociedade. Eu acho que isso está faltando. Então você quer trazer pautas que vão desconstruir valores que vão prejudicar, porque quando você estuda isso tudo, as consequências lá na frente são graves. Então, você tem aí um número de adoecimentos que não é pequeno, são grandes, né? De meninos, adolescentes que estão perdidos, que não sabem o que eu vou fazer da minha vida. E aí vem a questão do suicídio, porque chega uma hora que você não está preparado para nada, você não tem condições de fazer a diferença, você não sabe para que você vive ali, qual que é o sentido da vida. Você está na porcaria do celular o tempo todo, e ali é só prazer, né? Eles confundem muito a questão do prazer com a felicidade. O prazer é carnal, a felicidade é espiritual. Tem que entender isso, porque a felicidade ela é uma construção, você vai construindo ao longo da vida, como Dostoiévski se coloca, o homem só vai estar pronto no final. Por quê? Porque você vai se construindo ao longo da vida. E uma das coisas que os pais precisam ter consciência com relação ao celular, ao uso contínuo do celular, é que ele vai, do mesmo jeito que a plasticidade ela melhora, ela pode prejudicar também o seu cérebro. E o uso contínuo do celular, ele promove o quê? Um decréscimo nas capacidades de criatividade, de compaixão, de empatia, de intuição e de percepção. São alguns dos valores,
das questões que nos tornam humanos. A nossa humanidade é definida pela nossa capacidade de ter empatia pelo outro, de ter compaixão, de querer se mobilizar para poder ajudar o nosso irmão, né? de intuir, de perceber e ter criatividade. Isso é que nos torna humanos. Então eu preciso fazer um modelo de educação onde eu potencializo essas capacidades e não inviabilizo elas. Eu acho que é isso. E a hora que você briga por isso e toma partido, as pessoas ficam chateadas porque você quer... Não, eu não sou diferente, eu estou fazendo o que é certo, mas eu estudo, eu estou pesquisando, eu estou investindo em tempo para poder chegar no que é o ideal. Não existe perfeição, nem Jesus agradou todo mundo. Então, a gente tem que buscar fazer o que é melhor. Se eu me propus a trabalhar dentro dessa questão, se eu me propus esse tipo de vida na educação, é o que eu falo para minha equipe: por que eu não posso ser o melhor? Por que eu tenho que ser mais um no mercado? Quando eu faço a reunião com a minha equipe, eu falo assim: o que as melhores escolas no mundo estão fazendo? Isso. Tá, disso tudo que vocês trouxeram, o que nós não podemos fazer tão bem quanto ou melhor? Aí todo mundo fica, cara, assustado. Eu falei: por que vocês estão assustados? Não tem que estar assustado, porque nós somos menos do que os outros. A escola lá em Singapura pode ser referência. Por que eu não posso ser referência? Eu não quero ser a melhor escola, eu quero ser referência em educação. E para isso a gente estuda, para isso a gente investe. Mas isso parece que incomoda as pessoas, parece que não estão assim... Cara, eu quero que as minhas filhas sejam plenamente realizadas. Eu quero que os nossos filhos, eu quero que os meus alunos sejam plenamente realizados, que eles consigam ir aonde eles quiserem, se desenvolverem a sua potencialidade, o seu máximo. Eu não quero que eles sejam mais um. É simplesmente isso. Mas para você fazer isso, você tem que propiciar esse ambiente. Então, é uma briga que eu já comprei, tô dentro, toda... Pô, fica doido, eu já tô na arena e o sangue já tá correndo, mas eu não desisto não, eu tô firme. Fernando, obrigado, parabéns aí, né, por expressar de fato assim, o que é verdade no seu coração e querer verdadeiramente o bem de seus alunos, né? Isso é notório. Gente, o Dr. Fernando deixou aqui algumas recomendações de livros que a gente sempre fala aqui no final. Os dois que eu peguei aqui, ele vai falar mais, Guerra Cultural, Stephen Hinks, Política, Ideologia e Conspirações. Esse é de quem, Dr. Fernando? Esse é de um professor de uma universidade nos Estados Unidos. Ele morreu em 1986, se eu não me engano. É o Gary Gary, vê o nome, eu esqueci o nome dos autores, cara, é muita coisa para lembrar de cabeça. Acho que é mais fácil por no... A gente vai colocar na descrição aqui, galera, é do Gary Allen e Larry Abraham. São professores, todos esses ou são filósofos ou são professores, e esse último que eu te mandei aí, A Mente Esquerdista, As Causas Psicológicas da Loucura Política. Fantástico esse livro. Esse cara, esse doutor Rossiter, ele já atuou em mais de 2.000 processos em ações nos Estados Unidos contra esse pessoal, contra esses movimentos ideológicos, né, fazendo o enfrentamento. E é um cara que tem uma história fantástica, esse livro é fantástico. E tem o 12 Regras do Jordan Peterson, 12 Regras para a vida, um antídoto para o caos. Gente, você acompanhou aí o Dr. Fernando Hassinader, ele que é médico, dono de hospitais, aí você vai ver eu fui falar da família dele e tudo mais. Não, é a família, né? A família. Mas o Dr. Fernando é dono da Interschool Brasil há mais de 30 anos aí, fazendo a diferença na sociedade goiana. Muito obrigado, Dr. Fernando, pela presença aqui. Vitor, Fábio, eu que agradeço. Vocês podem contar. O dia que vocês quiserem falar de educação, qualquer assunto, pode me chamar. Vamos que vamos. Um abraço para você que nos acompanhou mais esse episódio. Te vejo no próximo. Um grande abraço e valeu.